Fala pessoal, Soluções para o Novo Mundo, eu sou o Fernando e hoje falaremos sobre sedução, a arte da caça por Dom Juan. Bom, deixando bem claro que esse é um pequeno remake de um vídeo que eu já havia feito lá nos meados de 2020, ou seja, há 3 anos atrás, e eu vou trazer só uma contextualização para relembrar alguns tópicos que são muito importantes para os nossos dias atuais. Sendo assim, se você não conhece o meu canal lá no YouTube, Soluções para o Novo Mundo, dá um pulo lá, se inscreve, compartilha, comenta, dá o seu joinha, deixe a sua participação registrada lá para ajudar a gente na nossa caminhada. Bom, como eu já falei, é um remake de um vídeo que eu já havia feito, então eu vou direto ao contexto. Como todos nós sabemos, Dom Juan foi sinônimo de sedução por muito tempo, tanto na literatura como na dramaturgia, no cinema e tantos outros. Mas além de ser um grande sedutor, Dom Juan tinha uma habilidade muito peculiar. Ele era um excelente e notável caçador, não só de pequenos, médios e animais de grandes portes, mas ele era um grande estrategista nessa área. E ele tinha um amigo que não era tão influente, não era uma pessoa tão destacada, e ele sofria muito por ele não conseguir se dar bem na caça, com as mulheres, na vida profissional e em tudo que ele fazia. E como ele era um grande amigo de Dom Juan, ele vivia aos seus pés, pedindo para que ele o ensinasse a sua sagaz habilidade de ser um grande caçador e também um grande sedutor. Só que, por motivos N, Dom Juan acabava não conseguindo ajudar o seu amigo José a conseguir esse intento. Mas um belo dia, Dom Juan decide ensiná-lo. Então ele chama José e diz que iria ensiná-lo a ser um grande estrategista e um grande caçador. José fica todo empolgado, então Dom Juan diz o seguinte: me encontre aqui amanhã por volta das 3 horas da tarde e você me traga uma caneta e um papel. O jovem não questionou muito, estava muito feliz e muito eufórico, foi embora para casa. E no outro dia se apresentou a Dom Juan, munido de todo tipo de armamentos, facas, arco e flechas, botas, agasalhos, montarias e todo tipo de apetrechos necessários para adentrar na mata e caçar algum animal, não importava o tamanho. Então quando ele se depara com Dom Juan, que está vestido em trajes tradicionais, comuns, ele se espanta e pergunta sobre qual seria o tipo de caça. Então Dom Juan primeiro o alerta dizendo: hoje nós não vamos caçar nada, hoje nós vamos aprender os conceitos que tem que ter um grande caçador. E o primeiro conceito é: o que nós vamos caçar? É o primeiro conceito que você tem que ter, é o que você quer caçar. Que tipo de presa você quer? Depois que você determinar isso, você vai decidir aonde esse animal se encontra. Você precisa saber aonde que ele está, aonde se encontra esse tipo de animal. Depois que você determinou isso, você precisa saber se ele é um animal diurno ou noturno. Que tipo de alimento ele come? Qual o caminho e o trajeto que ele faz para se alimentar, para ir atrás da sua presa? Qual o caminho que esse animal usa para encontrar uma fonte d'água e se ele vai periodicamente a esse local? Se ele deixa algum tipo de rastro ou se ele é um animal itinerante, um nômade que vai de canto em canto e não costuma retornar ao seu ponto de origem. E ele começa a determinar os conceitos que levam um caçador a sair para a caça. E quando Dom Juan explica isso para José, ele começa a determinar parâmetros que José precisa ter para conseguir conquistar qualquer coisa. Quer seja na vida pessoal, quer seja na vida profissional, quer seja na vida amorosa, ou na própria vida relacionada à sua família, ao meio que vive, porque são conceitos que servem para tudo. E é sobre esse tópico que eu gostaria de conversar com todos. Bom, vamos lá. Quando Dom Juan explica ao seu amigo José todos esses conceitos que ele precisa ter em mente para ser um grande caçador, eu trago para os nossos dias atuais, para você menina, para você menino, que está na busca de uma paixão, na busca de um emprego, na busca de um relacionamento pessoal ou interpessoal, você precisa entender que você tem que agir como um grande caçador. Eu vou dar primeiro aqui o exemplo de uma empresa. Se você quer entrar numa empresa, a primeira coisa que você tem que saber é aonde essa empresa se localiza, que tipo de empresa que ela é, que tipo de serviço ou produto que ela fornece, quais são os métodos que essa empresa usa entre os seus fornecedores e os seus colaboradores,
que tipo de maquinário ou que tipo de funcionário, que tipo de, vou explicar assim, que tipo de profissional ela necessita para que o trabalho dela seja não só evolutivo, mas ela consiga dar um produto de qualidade. Quando você entende tudo isso, os caminhos que você precisa fazer para chegar nessa empresa, com quem você tem que falar, né, que tipo de hierarquia você tem que seguir, você tende a ser bem mais sucedido aos acertos, né, e ser bem sucedido em todas as decisões que você tiver lá diante do seu empregador, diante de um gerente, ou seja lá quem for o entrevistador, né, do que se você chegar lá sem informação alguma, apenas como a gente costuma dizer, com a cara e a coragem. Com certeza você vai fracassar se alguém estiver mais preparado que você. Colocando isso no campo dos relacionamentos, você jovem que está querendo se relacionar com uma moça, ou uma moça querendo se relacionar com um rapaz, você tem que usar os mesmos fundamentos. Quais são, Fernando? Os fundamentos de você conhecer a pessoa como ela é. Qual é o ambiente que ela vive? Quais são as pessoas que estão ao lado dela? Ao lado de quem ela se sente confortável, que ela se sente feliz? Qual é o ambiente que traz conforto e alegria para essa pessoa, bem-estar? Você precisa determinar tudo isso e comparar consigo mesmo. Se a pessoa frequenta um ambiente a qual você discorda com vários termos, essa relação tende a não dar certo. Porque ninguém muda por ninguém. As pessoas mudam por si próprias. Né? Então, se você pensar assim, não, eu vou conquistar essa pessoa e com o tempo ela vai mudar em amor a mim, ela não vai. Isso vai fazer com que esse relacionamento crie um atrito e esse atrito vai acabar fazendo esse relacionamento sucumbir. Então, para que você seja bem sucedido na arte da conquista, você precisa entender como a mente dessa pessoa funciona. Os lugares que ela gosta de ir, as músicas que ela gosta de ouvir, as bebidas, tudo isso são elementos que você, tendo em mente, vai fazer com que o seu índice de erro seja menor. Isso vai te dar garantia de 100%? Não, porque as pessoas são indivíduos e todos os indivíduos têm características próprias. Então você pode acertar com uma ou duas, mas você não vai acertar com todas, porque essa é a regra base da vida. Somos seres indivíduos, com cada um com a sua individualidade. Mas quando você entende o meio em que essa pessoa vive, as pessoas com que ela se relaciona, o ambiente com que ela está familiarizada e você consegue se inserir no meio em que ela está, isso vai fazer com que você tenha mais êxito na sua investida, fazendo com que a possibilidade desse relacionamento, dessa conquista, dessa conversa e desse intento dar certo são muito maiores. Esses são um dos conceitos básicos que Dom Juan ele explica lá na sua Arte da Caça, né? Que você entender como o seu alvo, a sua presa, pensa, funciona e age, isso fará com que você tenha as ferramentas certas para deixar as armadilhas nos lugares certos, com o alimento certo, usando a isca e o engodo certo, para que você seja bem sucedido nessa caça. Assim vai ser na vida pessoal. Quanto mais preparado você estiver em relação à empresa em que você quer se inserir, em termos de conhecimento, isso vai trazer uma sagacidade muito grande para você lidar com os seus empregadores, os seus entrevistadores. Eles vão perceber o quanto você está pronto para ser inserido naquela empresa. E no relacionamento não é diferente. Quando você está próximo de uma pessoa, nós tende a se familiarizar, a ficar mais confortável quando a outra pessoa tende a agir, gostar e fazer coisas semelhantes ou parecidas com os nossos gostos, com as coisas que a gente gosta. É assim, eu vou dar um exemplo meio chulo, nas torcidas de futebol. O cara entra lá, não conhece ninguém, mas por eles terem um amor, uma paixão em comum, algo que eles gostam em comum, eles brincam, conversam e se abraçam como se fossem grandes amigos, sem nenhum tipo de receio. Isso faz com que essa proxêmica social aproxime mais você e assim você consiga ser mais bem sucedido. Sendo assim, eu fico por aqui, deixando essa dica rápida sobre sedução e a arte da caça por Dom Juan. Peço para você que, se não é inscrito, se inscreva, compartilha, curte aí, deixa o seu comentário, segue a gente no nosso canal. Forte abraço, saúde e sucesso a todos e até o próximo. Fui!